Olá pessoal, que bom ter vocês aqui comigo. Lindas cestinhas decoradas. Veja a cada detalhe de cada cestinha. Uma cestinha mais linda do que a outra. Então deixe nos seus comentários, tá bom? Qual é a cestinha que você está gostando mais? Toque nas notificações, porque assim que lançarmos o vídeo, você será notificado pelo YouTube, tá bom? E dê um like para que o vídeo venha alcançar mais pessoas, tá bom, pessoal? Gratidão a todos vocês que têm me ajudado até hoje. Você tem ajudado o nosso canal a alcançar mais pessoas, tá bom? Você é inscrito, você dá o like, você faz o comentário, mas você aí que está assistindo este vídeo, você gosta, você aprova, mas você ainda não fez sua inscrição ainda, para você isso não vai custar nada. Nos ajude, pessoal, e inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar, e assista este belo vídeo até o seu final, tá bom? Porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima, um abraço.